O telefone tocou no meio da noite, cortando o silêncio do apartamento pequeno em Lisboa como uma lâmina afiada. Tiago atendeu com o coração acelerado, já pressentindo a tragédia. Do outro lado da linha, a voz da tia Maria, trêmula e distante, anunciou: a tua avó faleceu esta manhã. O funeral é amanhã, em Coimbra. Tiago sentiu o mundo girar. A avó Ana, a única pessoa na família que sempre o aceitara como era, mesmo em silêncio, partira. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto enquanto ele murmurava palavras de condolências, mas no fundo, uma dor mais antiga se misturava à nova, a dor da rejeição. Tiago era gay. Havia assumido isso aos 25 anos, num jantar familiar que terminara em caos. O pai, António, um homem rígido do interior, gritara que ele era uma vergonha, que nunca mais pisasse na casa da família. A mãe, Helena, chorara em silêncio, dividida entre o amor pelo filho e a pressão das tradições. Apenas a avó Ana, com seus olhos sábios e cansados, apertara a mão dele debaixo da mesa, sussurrando: eu sei, meu neto. E te amo do mesmo jeito. Desde então, Tiago vivera em Lisboa, construindo uma vida nova, longe das raízes conservadoras de Coimbra. Agora, com a notícia da morte, ele decidiu: iria ao funeral. Precisava despedir-se daquela mulher que fora seu porto seguro secreto. Ligou imediatamente para a TAP Air Portugal, reservando o voo mais cedo para o dia seguinte. Mas, ao amanhecer, o telefone tocou novamente. Era o pai. Não venhas, disse António, a voz fria como pedra. A família não quer escândalos. Tu escolheste esse caminho. Não és bem-vindo no funeral da tua avó. Tiago protestou, a voz embargada. Ela era a única que me aceitava. Tenho direito de me despedir. Mas o pai desligou, deixando apenas o silêncio opressivo. Devastado, Tiago sentou-se no sofá, abraçando os joelhos. Foi então que Miguel entrou na sala, vindo do quarto. Miguel era o seu namorado há 2 anos, alto, de olhos verdes e sorriso gentil, um designer gráfico que conhecera numa exposição no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. Eles se apaixonaram rápido, numa cidade que, apesar das leis progressistas, ainda carregava bolsões de preconceito familiar. Miguel abraçou-o por trás, beijando-lhe o pescoço. Vamos juntos, murmurou. Não te deixe enfrentar isso sozinho. Tiago abanou a cabeça. Eles te odeiam ainda mais por minha causa. Mas Miguel insistiu, o amor não pede permissão. Tiago cancelou o voo, conformado com a dor. Chorou nos braços de Miguel, recordando memórias da avó, as tardes no jardim em Coimbra, onde ela contava histórias antigas, sempre com um olhar cúmplice quando ele falava de amigos especiais. A avó sabia, talvez desde sempre. Fora ela quem, anos antes, enviara cartas secretas para Lisboa, com dinheiro e palavras de carinho, sem que a família soubesse. No dia do funeral, Tiago ficou em casa, olhando pela janela para o Tejo reluzente. A culpa o consumia, não estar lá, não honrar a mulher que o amara incondicionalmente. Miguel tentou consolá-lo, preparando o pequeno almoço, falando de planos futuros, talvez adotarem uma criança, agora que a lei permitia. Portugal era avançado nesses direitos, mas as famílias. As famílias eram outro mundo. À tarde, o telemóvel vibrou com uma mensagem da TAP, confirmação de voo TP1024 para Coimbra amanhã. Bilhete de cortesia por motivo familiar urgente. Tiago franziu o senho. Ele cancelara. Ligou para a companhia aérea, confuso. A atendente, com voz calma, explicou: recebemos uma solicitação especial de uma passageira frequente, Ana Ribeiro. Ela reservou para si, Sr. Tiago Ribeiro, com instruções claras: o meu neto deve vir despedir-se. Paguem do meu legado se necessário. Tiago gelou. A avó fizera isso antes de morrer. Como soubera. As peças começaram a encaixar. A avó, nos últimos meses doente, devia ter planejado tudo. Talvez soubesse da rejeição iminente da família. Tiago chorou novamente, mas agora de gratidão. Miguel sorriu, olhos brilhantes. Ela tinha outras ordens para a companhia aérea. Eles decidiram ir. No aeroporto de Lisboa, o check-in foi suave, o bilhete já pago por um fundo que a avó deixara especificamente para emergências familiares. O voo curto para Porto, e depois comboio para Coimbra, foi tenso.
Tiago imaginava o confronto com o pai, as tias murmurando, os primos desviando o olhar. Miguel segurava sua mão discretamente. Somos mais fortes que o ódio deles, disse. Chegando à casa antiga em Coimbra, o ar estava pesado de incenso e murmúrios. A família reunida na sala, o caixão aberto com o corpo sereno da avó. António viu Tiago e empalideceu de raiva. Eu disse para não vires, sibilou, aproximando-se. Mas antes que pudesse explodir, a tia Maria interveio, entregando um envelope. A mãe deixou isso para ti. Leu-o em voz alta no testamento ontem. Tiago abriu, mãos trêmulas. Era uma carta da avó. Meu querido Tiago, se estás a ler isto, é porque parti. Sempre soube quem és, e amei-te mais por isso. A coragem de seres verdadeiro num mundo cruel é o maior legado. Não deixes que te impeçam de te despedires. Pedi à TAP que te trouxesse, custe o que custar. Perdoa a tua família, mas não te curves. Vive o teu amor abertamente. Deixei-te a casa do jardim, a tua herança verdadeira. Com todo o meu coração, avó Ana. O silêncio caiu na sala. António leu por cima do ombro, o rosto contorcendo-se. Lágrimas surgiram aos seus olhos, pela primeira vez. Ela. Ela sabia, murmurou. Tiago assentiu. Sempre soube. E amava-me na mesma. A tensão na sala era palpável, como uma tempestade prestes a desabar. António, o pai de Tiago, amassou o papel da carta nas mãos, os nós dos dedos brancos. Isso não muda nada, disse ele, voz rouca. Tu continuas a ser uma desilusão. Mas as palavras soaram vazias, abaladas pela revelação. As tias trocaram olhares, algumas com pena, outras com desconforto. Miguel ficou ao lado de Tiago, uma presença sólida, sem soltar a mão. Tiago aproximou-se do caixão, ignorando o pai. Olhou para o rosto sereno da avó, as rugas que contavam histórias de uma vida dura no interior português. Obrigado, avó, sussurrou. Por tudo. Beijou-lhe a testa fria, sentindo uma paz profunda. Naquele momento, o preconceito da família pareceu pequeno, insignificante perante o amor eterno dela. O funeral prosseguiu na igreja antiga de Coimbra, com o sino tocando melancolicamente. A família sentou-se junta, mas Tiago e Miguel ficaram no fundo, de mãos dadas escondidas. António lançou olhares furiosos, mas não disse nada, talvez o peso da carta o calasse. Após a missa, no cemitério sob um céu cinzento, Tiago jogou terra sobre o caixão, prometendo em silêncio honrar o legado dela. De volta à casa, o advogado da família leu o testamento completo. A surpresa maior, a avó deixara a casa principal para António, mas o anexo com o jardim, o lugar das memórias de infância de Tiago, era dele exclusivamente. E uma quantia significativa para viagens e liberdade. António protestou, isso é injusto. Ele não merece. O advogado, impassível, respondeu, são as últimas vontades da senhora Ana. Ela foi clara. Na cozinha, enquanto os familiares comiam o almoço fúnebre, António confrontou Tiago a sós. Por que ela fez isso? Porque te protegeu tanto. Tiago respirou fundo. Porque ela entendia o que é ser diferente. O avô dela era judeu, escondido durante a guerra. Ela sabia o que era preconceito. António baixou a cabeça, memórias antigas surgindo. Pela primeira vez, uma fresta de compreensão. Miguel, esperando fora, conversava com a tia Maria, que confidenciou, a mãe sempre disse que o Tiago era o mais parecido com ela, corajoso. Aos poucos, rachaduras apareciam na muralha familiar. À noite, Tiago e Miguel ficaram na casa herdada, o jardim iluminado pela lua. Ela nos deu um futuro aqui, disse Miguel, abraçando, fizeram amor com ternura, sem pressa, celebrando a vitória pequena mas profunda. Mas Tiago sabia, o conflito maior viria. Dias depois, em Lisboa, a vida retomou. Tiago trabalhava como professor de literatura, Miguel no estúdio. Mas cartas chegavam de Coimbra, da mãe, pedindo reconciliação. António resistia, mas a semente estava plantada. Uma surpresa, um primo, João, gay enrustido, ligou secretamente. Obrigado por vires. A avó falou de ti nos últimos dias. Inspiraste-me.
João vivia aterrorizado pelo pai conservador. Tiago convidou-o a Lisboa, iniciando uma amizade que curaria feridas. Mas o drama escalou quando António descobriu a herança e processou, alegando influência indevida. O tribunal em Coimbra tornou-se palco de tensões familiares expostas. O julgamento foi um turbilhão emocional. No Tribunal Antigo de Coimbra, António acusou Tiago de manipular a avó doente. Ele abandonou a família por esse estilo de vida, gritou. Tiago defendeu-se calmamente, ela me amou apesar disso. Ou talvez por causa da minha coragem. Testemunhas, médicos, vizinhos, confirmaram, Ana estava lúcida, planejava tudo há meses. Miguel testemunhou, descrevendo o amor deles como puro. O juiz, progressista, ouviu atentamente. A mãe de Tiago chorou no banco, dividida. Fora do tribunal, confrontos, António insultou Miguel, chamando-o de intruso. Tiago explodiu, o ódio é teu, pai. Não nosso. Pela primeira vez, António recuou, vendo o filho forte. O primo João apareceu, revelando-se gay publicamente no tribunal. A avó sabia de mim também. Inspirou-nos aos dois. Choque na família, António enfureceu-se, mas a tia Maria abraçou João. A decisão, herança mantida. O juiz citou leis portuguesas de igualdade. Vitória para Tiago. Mas o alto custo emocional, António sofreu um infarto leve, hospitalizado. Tiago visitou-o, hesitante. No quarto, o pai murmurou, talvez. Eu errei. Não era perdão pleno, mas início. Reconciliação lenta, jantares tensos em Coimbra, com Miguel presente. António evitava olhares, mas tolerava. Tiago e Miguel fortaleceram-se, planejando casamento. Lisboa vibrava com orgulho gay, mas raízes em Coimbra curavam. Nova surpresa, a avó deixara diário escondido na casa. Nele, confessava amor por uma mulher na juventude, reprimido pela época. Entendi o Tiago porque vivia o mesmo silêncio. Revelação abalou todos. António leu, chorando, ela. Como nós. O diário da avó mudou tudo. Páginas amareladas revelavam um amor secreto nos anos 50, com uma amiga de infância, Maria do Carmo, sufocado pelo casamento arranjado. Amei-a mais que ao teu avô, mas o mundo não permitia. Ana compreendera a orientação de Tiago porque a vivera. António, lendo à noite, confrontou memórias. A rigidez viera do pai dele, mas agora via o ciclo de dor. Ligou para Tiago, preciso falar. Encontro em Coimbra, António pediu desculpas, voz quebrada. Errei contigo. A tua avó sofreu em silêncio, e eu perpetuei isso. Abraçaram-se, lágrimas misturadas. Família reuniu-se, lendo trechos. Tias choraram, primos apoiaram. João saiu do armário plenamente, apoiado. Tiago e Miguel casaram-se numa cerimónia íntima no Jardim Herdado, com família presente. António, hesitante, deu a bênção, sejam felizes. Mas drama residual, vizinhos conservadores murmuravam, mas a família defendeu-os. Tiago escreveu livro baseado na história da avó, tornando-se voz LGBT em Portugal. Amizade com João floresceu, ele mudou-se para Lisboa, encontrando amor. Anos passaram. Tiago e Miguel adotaram uma menina, Sofia, preenchendo a casa com riso. António tornou-se avô dedicado, aprendendo a amar incondicionalmente. Conflitos menores, debates familiares sobre tradição versus modernidade, mas superados com diálogo. Surpresa, Maria do Carmo, idosa, apareceu, contactada via diário. Encontro emocional, as duas idosas abraçaram-se, fechando ciclo. Tiago organizou eventos LGBT em Coimbra, mudando mentalidades locais. Altura de tensão, protesto conservador contra casamento gay, mas família unida enfrentou. Crescimento pessoal, Miguel enfrentou inseguranças passadas, Tiago perdoou plenamente. Clímax final, aniversário de morte da avó. Família reunida no cemitério, António falando, ela nos ensinou amor verdadeiro. Tiago e Miguel renovaram votos, com todos presentes. Vida plena, viagens, ativismo, família expandida.
A companhia aérea tinha outras ordens, as da avó, guiando-os à redenção. Amor venceu preconceitos, com twist de segredos revelados e corações transformados.